Em 2025, o tema escolhido para a campanha da Fraternidade é Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema, Deus viu que tudo era muito bom, retirado do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. A campanha busca promover o espírito quaresmal em tempos de urgente crise socioambiental, com um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. É assim que a gente lê na apresentação da campanha da Fraternidade 2025 e vai ser exatamente esse o tema do nosso podcast de hoje. Eu sei que em sua paróquia, com certeza, vai aparecer em algum momento, se não já apareceu, alguém falando sobre a campanha da Fraternidade, trazendo alguma formação, alguma informação. Mas aqui também no nosso podcast nós vamos trazer algumas informações bastante interessantes que podem fazer você entender melhor o sentido da campanha da Fraternidade, que é um chamado que é feito a todos nós, católicos aqui do Brasil. Então vamos embora conhecer um pouquinho mais sobre o que é a campanha da Fraternidade, enfrentar este tema desse ano, que é um convite muito interessante, atual e muito útil para a nossa conversão. Então vamos embora. Você está aqui no podcast, vamos juntos! Olá minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com vocês sou eu, Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria, muito carinho, acolho cada um de vocês que vem aqui para esse espaço de crescimento na nossa fé, de fortalecimento da nossa vida eclesial e de formação. Afinal de contas, um cristão desinformado não está com nada, minha gente. Olha, vai perder a oportunidade de evangelizar e vai demorar aí um pouquinho a entender verdadeiramente o que é a sua salvação. Então é por isso que a gente, todos os anos, acompanha a nossa igreja, afinal de contas nós pertencemos a ela, não é? Nós somos igreja, e aí a gente acompanha a nossa igreja também na temática da campanha da Fraternidade, que esse ano está muito interessante. Vocês viram aí na apresentação que a gente fez no início do nosso podcast, falando do tema escolhido para esse ano, Fraternidade e Ecologia Integral. Só que aqui nós vamos fazer um resumão, entender tudo sobre a campanha da Fraternidade, por que tem todo ano. Vocês sabem que ela sempre está envolta em polêmicas, infelizmente, mas às vezes também felizmente, porque querendo ou não, faz com que a campanha se torne ainda mais discutida na sociedade. E afinal, tornar a campanha da Fraternidade conhecida é realmente muito importante, é ótimo para a igreja, porque só assim a gente vai ver esse tema chegar de alguma forma nas pessoas, seja pelo bem ou seja pelo mal, né? Bom, mas vamos fazer nossa parte, agindo pelo bem e compartilhando aqui com vocês o que é a campanha da Fraternidade, como foi que surgiu, enfim, vamos tirar todas as suas dúvidas, pelo menos as que a gente acha que vocês têm, aqui nesse episódio de hoje. Caso vá surgindo mais dúvidas, por favor, coloquem nos comentários quem veio pela rede social e quem está também pelos streamings, pelo YouTube e tal. Se você está escutando a gente pela rádio, meu abraço para você, meu carinho, inclusive, bem-vindos e bem-vindas também. Mas aí eu te convido a procurar a gente lá na internet. Vai lá no YouTube, procura assim, podcast Vamos Juntos, AJS Nordeste. E aí vai estar lá o vídeo da campanha da Fraternidade, desse episódio dessa semana, e aí você coloca a sua dúvida por lá, tá bom? A gente vai adorar saber qual que é a sua dúvida, o que é que você está pensando a respeito também do nosso podcast, viu? Então, vamos embora conhecer o que é a campanha da Fraternidade. Muito bem, minha gente. A campanha da Fraternidade nasceu por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Sales, lá em Nísia Floresta, na Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte. Olha só, a gente aqui do Nordeste, né, sempre despontando com um profetismo maravilhoso. Bom, a campanha da Fraternidade, então, surge lá no RN como expressão de caridade e de solidariedade em favor da dignidade da pessoa humana, os filhos e as filhas de Deus. E ela surgiu já tem um tempão, vocês vão saber qual foi o ano que ela começou daqui a pouco. Gente, essa campanha inicialmente foi assumida pelas igrejas particulares
da Igreja do Brasil. Então, assumida pelas igrejas particulares da Igreja do Brasil, ou seja, pelas dioceses e arquidioceses, a campanha da fraternidade foi se tornando uma expressão de comunhão, conversão e também de partilha. Olha que coisas lindas, né, minha gente? A igreja expressando comunhão, conversão e partilha. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Pois é, a comunhão ela acontece na busca de construir uma verdadeira fraternidade, ou seja, o amor entre irmãos. Conversão na tentativa também de deixar a gente se transformar pela vida fecundada pelo Evangelho. E também a partilha como visibilização do reino de Deus, que encontra a ação da fé, o esforço do amor, a constância na esperança em Jesus Cristo, como a gente vê em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Então, a campanha da fraternidade tem hoje os seguintes objetivos que são permanentes. Todo ano a campanha tem esses 3 grandes objetivos. Primeiro, despertar o espírito comunitário cristão em todos nós, povo de Deus, comprometendo em particular os cristãos na busca do bem comum. Então, a campanha da fraternidade tem como principal objetivo, e primeiro, a nos mobilizar em busca do bem de todos nós. Depois, educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, que é a exigência central do Evangelho. E depois, terceiro ponto, renovar a consciência da responsabilidade de todo mundo pela ação da igreja na evangelização, na promoção da nossa vida e também em vista de uma sociedade justa e solidária. Todo mundo deve evangelizar e todo mundo deve sustentar a ação evangelizadora e libertadora da igreja. É por isso que nesses 3 objetivos aí, colocar o cristão para se entender comprometido, na busca do bem comum. Depois, educar a gente para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, ou seja, praticar o evangelho. E depois, ir renovando toda vez a consciência da gente de que a gente deve evangelizar e também sustentar a evangelização da igreja, é que a campanha da fraternidade surge aí como um apoio gigantesco para toda a nossa ação de salvação no mundo. E aí, como ação mais concreta de tudo isso, a gente tem a abençoada coleta da campanha, que é realizada como um dos gestos concretos de conversão quaresmal e tem realizado um bem imenso no cuidado para com os pobres. Entenderam? Olha, eu acho que não teve dificuldade da gente compreender isso, Então, as pessoas muitas vezes podem ter uma percepção um pouco errada do que seja a campanha da fraternidade, Mas acho que vocês aí já conseguiram entender o que é a campanha da fraternidade, E como é que ela surge para nós, Historicamente, só para dizer a vocês, a campanha da fraternidade surgiu já tem algumas décadas, viu? Eu não sei se alguém aqui que está escutando o nosso podcast tem essa idade, mas a campanha da fraternidade surgiu em 1964. Olha que tempão, 1964. Ela surge naquele ano, o Brasil estava vivendo um período complicado da sua história, não é? Todos nós sabemos aí o que aconteceu com o golpe empresarial militar que a gente viu acontecer no nosso país e foi horrível, Nós sabemos dessa história, enfim, que se Deus quiser não há de voltar, não há de continuar com seus resquícios. E, gente, vem fazendo bem há muitos anos, desde 1964. Só que uma das formas da campanha da fraternidade fazer o bem é a partir da coleta nacional para o Fundo Nacional de Solidariedade. E aí a gente vai entender o que é esse Fundo Nacional de Solidariedade, vamos entender o que é que significa todas essas coisas, porque eu sei, vocês vão acabar vendo isso, infelizmente, muita gente metralhando, com a língua o que é esse Fundo Nacional de Solidariedade. E aqui nesse podcast Vamos Juntos, nós vamos contar para vocês finalmente o que é esse Fundo Nacional. Vamos lá conhecer? A campanha da fraternidade é uma proposta evangelizadora da Igreja Católica aqui no Brasil, em preparação para a Páscoa. Ou seja, ela está voltada então para a conversão, só que em 2 níveis, no nível pessoal e também no nível comunitário.
Então, desde 1964, a campanha da fraternidade vem contribuindo para a renovação da vida da igreja e a transformação positiva da sociedade a partir de enfrentar algumas questões, alguns problemas específicos, tratando todos eles à luz do projeto do Reino de Deus. Além de um chamado à conversão, a campanha da fraternidade, a partir do Fundo Nacional de Solidariedade, também incentiva a prática de gestos concretos em fraternidade em prol da transformação de situações injustas e não cristãs. Então aí vem o FNS, tem uma galera que gosta de sigla, né? Então aí, principalmente a Ariane, que é aqui da nossa equipe, né? Vem então, em nosso apoio, o FNS, que é o Fundo Nacional de Solidariedade. E aí com o objetivo de tornar a coleta do Domingo de Ramos ou a coleta da solidariedade num eficaz instrumento de solidariedade, em 1998, a 36ª Assembleia Geral da CNBB, ou seja, da Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, criou então o FNS, o Fundo Nacional de Solidariedade, que é o quê? É 40% da coleta de todas as paróquias no Brasil no dia de Domingo de Ramos daquele ano. Ou seja, o FNS ele é o fruto do gesto concreto dos cristãos e nós assumimos isso enquanto um compromisso com todo mundo, com os nossos irmãos, como um importante instrumento para apoiar as iniciativas de enfrentamento das condições de pobreza e miséria. O Fundo Diocesano de Solidariedade, o FDS, fica com 60% dessa coleta, ou seja, minha gente, se a sua paróquia arrecada, sei lá, R$300 nesse dia do Domingo de Ramos, 40% desses R$300 vai para o Fundo Nacional de Solidariedade. E 60% desse montante, ou seja, mais da metade, vai ficar na sua diocese para as ações em relação à sua diocese. Então, esses recursos, todos eles, os 40% e os 60%, são destinados ao apoio a projetos locais de enfrentamento da miséria e da exclusão social. E aí, então, os fundos de solidariedade, tanto nacional como o diocesano, eles vão promover a fraternidade entre as diversas regiões do Brasil, para que a gente diminua um pouquinho, ou se Deus quiser, totalmente, a vulnerabilidade e o risco social, quando a gente apoia projetos com dificuldade para obterem financiamento. Não esquecendo, é claro, os grandes benefícios que proporcionam às populações carentes. Então, o caminho que a CNBB escolheu para conceder esses recursos do Fundo Nacional de Solidariedade e também do Fundo Diocesano de Solidariedade tem como objetivo o desenvolvimento local e comunitário, econômico e social, principalmente nas regiões mais necessitadas, por meio do fortalecimento de organizações comunitárias, de processos de formação cidadã e também de geradores de renda. Aí, então, como acontece o processo de envio desse Fundo Nacional? Então, os processos de recebimento, análise, deferimento e acompanhamento de todos esses projetos são de responsabilidade do Departamento Social da CNBB, em conjunto com o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB. Ou seja, tem uma galera, tem um grupo muito especializado que vai prestar atenção nesse dinheiro, que vai organizar esse dinheiro e vai poder finalmente destinar esses recursos a quem realmente precisa, aos grupos que realmente precisam. E aí não é como a gente muitas vezes pode pensar, vou pegar aquele dinheiro e entregá-lo naquela família. Não é bem assim. Esse dinheiro ele vai ajudar os projetos que beneficiam essas famílias. Entenderam, né? E aí, se você em sua comunidade, se você tem algum professor ou professora, se você tem algum amigo ou amiga que tem alguma ONG ou algum projeto e que tenha um trabalho sério em relação à erradicação da vulnerabilidade social no Brasil, você pode entrar em contato com essa pessoa para que essa pessoa envie o seu projeto para a CNBB, para ele ser submetido ao edital e assim poder ter também o apoio da igreja nesses projetos. Olha que coisa bacana, né? Para o envio de projeto, a instituição deve estar em conformidade com o edital do Fundo Nacional de Solidariedade, que é publicado num site. E aí, esse site você vai agora anotar, porque se na sua paróquia, se na sua comunidade, se você participa de alguma ONG que pode ser apoiada pelo projeto, vai lá dar uma pesquisada. O site é FNS, Fundo Nacional de Solidariedade, fns.cnbb.gov.br.
E aí vai acontecer o cadastro desse projeto lá nesse site que eu acabei de falar, fns.cnbb.org.br. Depois a pessoa vai preencher por meio eletrônico todos os dados solicitados referente àquele projeto e aí pronto, faz o envio e o projeto vai ser analisado pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade, a CNBB, e aí a instituição vai poder finalmente acompanhar o status do trâmite do projeto lá no sistema. Vai poder ser beneficiada dependendo de se estar realmente totalmente dentro do que pede o edital, tá bom? Então, só para vocês entenderem a questão de cronologia, existem algumas reuniões do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade, né? E aí ela acontece assim, de tempos em tempos, né? Marcadinha a cronologia. Depois, eles lançam finalmente os prazos de inscrição de entidades e de projetos na plataforma que a gente falou ainda agorinha, do fns.cnbb.org.br. E aí, dentro desse tempo, né, da inscrição desses projetos, eles vão ser analisados e, ao serem aprovados, existe um prazo de execução desse projeto, que vai ser aprovado pela comissão, né, da CNBB, do Fundo Nacional de Solidariedade. Assim, o grupo vai poder participar bem. Só que, poxa, padre, a gente tem um projeto muito bacana na nossa paróquia e tal, nosso grupo jovem ou nossa entidade, nossa ONG, a gente apoia uma ONG e tal, isso é muito bacana, só que a gente não sabe fazer projeto. E agora? Minha gente, se você for no site campanhas.cnbb.org.br, você vai encontrar um curso prático de como escrever projeto. Vocês estão entendendo que a igreja assim tá dando tudo pra gente, tá ajudando a gente em tudo para poder realizar esse bem à sociedade a partir do dinheiro que a gente entrega no Domingo de Ramos? Então assim, tá tudo lá, gente, não tem dificuldade. Então quando disserem assim, a CNBB tá pegando dinheiro para apoiar projeto errado, né? Não vou trazer aqui as palavras absurdas que as pessoas falam. Aí você simplesmente vai dizer, minha gente, 60% do dinheiro vai ficar na diocese. Só 40% desse dinheiro, menos da metade, é que vai para o Fundo Nacional de Solidariedade. E todo esse dinheiro é investido nos projetos que são submetidos ao edital. Ah, mas eu acho isso errado. Então, assim, crie um projeto muito bacana e submeta ele, sabe, para ter acesso a esse dinheiro, para poder fazer o bem ao país, à sua comunidade local. Eu acho que vocês jovens que estão escutando esse podcast podem dar uma pesquisada aqui, viu? E ver realmente a possibilidade, porque, querendo ou não, tá aí a possibilidade da gente fazer o bem na prática, a vera, de verdade. Não só de palavrinha, não só de tweetzinho, não só de post no Instagram para querer arrasar na internet, não. Aqui, o site da CNBB propõe realmente questões práticas para a vida da gente, para a gente fazer o bem de verdade. Aqui todo mundo já entendeu então o que é a campanha da fraternidade, já entendemos aí como foi que ela surgiu, um pouquinho do histórico dela, já entendemos também qual é a desse Fundo Nacional de Solidariedade, não é? E agora vamos fazer um resgate histórico rapidinho das campanhas da fraternidade. É claro que eu não vou dizer todas aqui, né, gente? Não faz sentido, né, a gente fazer isso, até porque no site da CNBB tem tudo isso, tá? Só dá uma olhadinha. Então, o histórico da campanha da fraternidade, ele está dividido aqui em 3 fases, vamos dizer assim. A primeira fase, entre 1964 e 1972, a segunda de 73 a 84 e a terceira fase, a atualidade, a partir do ano de 1985. Então, como foi que aconteceu essas divisões aí desses anos que a gente acabou de citar, né? Dessas fases que a gente acabou de citar? O que acontecia na nossa história é que antes ainda, né, de 1964, antes da primeira campanha da fraternidade a nível nacional, a igreja lá do Rio Grande do Norte já fazia algumas atividades nesse mesmo sentido, né? Foi o espírito do movimento lá de Natal que deu, então, força para o que a gente conhece hoje como campanha da fraternidade. Então, claro, tudo isso impulsionado pela grande renovação da igreja, né, que aconteceu a partir do Concílio
Vaticano II em 62, né, quando começou o Concílio Vaticano II em 62, deu-se então impulso a uma perspectiva mais realista, mais próxima da realidade do povo de Deus que sofria tanto. E aí a campanha da fraternidade começa a tomar forma a partir do impulso do Concílio Vaticano II. Em 63, a campanha de lá de Natal, de solidariedade, né, o que a gente chamaria depois de campanha da fraternidade, ela vai se espalhar então a partir dali pelas dioceses do Nordeste inteiro. E isso aconteceu com tanto êxito que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio do secretário-geral Dom Helder Câmara, propõe que se estenda então a todo o Brasil. Então aí se deu o nascimento da campanha da fraternidade em âmbito nacional. E aí, a partir do ano de 64, a igreja toda se abriu a essa experiência de fraternidade em campanha, né? Todo mundo junto, para se articular e poder refletir sobre a igreja e as suas estratégias de atuação no mundo de uma forma muito mais eficaz, muito mais assertiva. E isso começa em 1964 e vai até o ano de 72. Depois, a gente tem um adicional muito interessante à campanha da fraternidade, que é a estrutura da campanha. Ela vai começar a ganhar, então, uma estruturação mais uniforme, vamos dizer assim, para que todo mundo possa viver direitinho a campanha. E aí, então, no período que a gente compreende de 73 até 84, de 1973 até 1984, a campanha da fraternidade vai assumir as decisões das conferências episcopais de Medellín e de Puebla, que aconteceram naquele tempo ali, naqueles anos. Voltando, então, toda sua temática, voltando todo o seu espírito para a realidade social do povo. Também para a denúncia do pecado social e a promoção da justiça. Nesse mesmo período, a campanha então vai se organizar adotando o método ver, julgar, agir e também colocando o seu texto base para que todo mundo possa entender, compreender melhor o que estamos vivenciando em campanha. E aí então a configuração definitiva da campanha da fraternidade aconteceu a partir desse ano de 73, né? E nesse período acontece a construção da estrutura e da metodologia da campanha. Essa foi então a segunda fase. E o que é que acontece na terceira fase? A campanha da fraternidade, após adotar temas referentes a algumas estruturas da sociedade brasileira, e estrutura essa que estava bem complicada, estruturas essas que estavam bem complicadas, né? Graças a, infelizmente, o golpe empresarial militar que nós sofremos no nosso país naqueles anos, agora ela começa a se refazer, se reinventar e a se reposicionar. Então, em sua terceira fase, ela começa a se moldar à realidade existencial do povo de Deus. Nessa fase, a campanha da fraternidade começa, então, que é a que nós estamos, né, a terceira fase, a fase atual, ela começa a contribuir na chamada da atenção para situações que causam sofrimento e morte, nem sempre percebida por todo mundo, no momento em que o Brasil reencontra o seu longo caminho rumo à construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, capaz de integrar todo mundo como filho e filha. E aí então os temas abordados, os mais diversos, testemunham então a sintonia da igreja com a vida de nosso povo, com a percepção dos grandes problemas que atingem o povo de Deus, sobretudo o povo mais pobre, esses que nem sempre têm a quem recorrer de verdade em seus sofrimentos, devido a muita situação de injustiça que ainda existe. Então, a igreja, nessa etapa da campanha, prestou e continua a prestar esse serviço à sociedade brasileira no intuito de suscitar iniciativas e esforços nos diversos segmentos da sociedade para poder transformar situações que geram injustiça e sofrimento em amor e vida para todo mundo. Eu acho que a gente conseguiu, né, desenrolar aqui bem essa temática, né, gente? Essas três fases da campanha, a primeira, né, a partir de algumas questões da estrutura nossa, a segunda, que teve a ver, né, com
as decisões de Puebla e de Medellín, e a terceira em situações que têm a ver com a nossa realidade existencial, para que a gente não promova injustiça, mas que, pelo contrário, sejamos promotores de justiça social, do bem comum, para que a nossa democracia realmente aconteça bem e, neste campo da democracia, o reino de Deus surge aí de maneira maravilhosa, de maneira linda. Gente, é uma volta enorme que a gente está dando? Mas eu espero que todo mundo tenha caminhado, esteja caminhando conosco, acompanhando a gente, para que não fiquem dúvidas, para que as fake news, para que as inverdades não prevaleçam na cabeça do povo de Deus, e para que vocês entendam de coração que a proposta da CNBB com a campanha da fraternidade não é errada, não é do mal, não é torta e nem atrapalha de jeito nenhum o que a gente mais preza no tempo da quaresma, que é a conversão. Afinal, nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade. Enquanto a gente não entende que nós somos um grande grupo, a gente não vai acolher os temas da campanha. Porque a gente tem que deixar de ser egoísta, né? Cristão egoísta não existe, né? É uma contradição em si. Então, se você só pensa em você, a minha conversão pessoal e pronto, acabou, isso vai se tornar um problema muito grande. Então, a busca da conversão pessoal, ela vai encontrar na conversão comunitária apoio, força e verdadeiro sentido. Então, agora sim, vamos entender o tema da campanha da Fraternidade de 2025, que é um tema muito bacana e que, com certeza, todo mundo precisa dar uma mergulhada nele, né? A campanha busca promover, como eu já disse a vocês desde o início, em espírito de quaresma e também nesse tempo difícil que a gente está enfrentando de crise socioambiental, um processo de conversão para todo mundo, uma conversão integral, inclusive, ouvindo então o grito dos pobres e da terra. E aí a gente tem alguns objetivos específicos: reconhecer o caminho percorrido e as ações já iniciadas com a Laudato Si, que já, gente, faz 10 anos que o Papa lançou e tem gente que ainda não conhece, e o Sínodo da Amazônia, em vista do fortalecimento e da continuidade desses temas. Também denunciar os males que o modo de vida atual impõe ao nosso planeta, né? E a gente está vendo aí como tudo está complicado. E depois identificar, né? Apontar as causas da grande crise climática global que a gente está vivendo, para que as falsas soluções não sejam colocadas em prática, né? Mas que a gente consiga realmente trabalhar bem esses temas e entender muito bem para onde eles têm que ir. Depois, aprofundar o conhecimento do Evangelho da Criação, que está lá no capítulo 2 da Laudato Si, valorizando então essa dimensão da Trindade na nossa fé, recuperando então o horizonte bíblico dessa aliança que Deus faz com o seu povo, entre ele e todas as criaturas, aquela aliança que ele propôs lá no Gênesis capítulo 8, versículo 9, e também explicitar a doutrina social da igreja e assumir então o compromisso de uma conversão de verdade integral para a superação do pecado em todas as suas manifestações, vivenciar também as propostas do ano jubilar em vista das relações do ser humano com Deus e com as criaturas e também consigo mesmo e com o próximo, ou seja, o compromisso cristão, incentivar as pastorais e os movimentos socioambientais em articulação com outras igrejas e religiões também, com toda a sociedade civil, com os povos originários e todas as comunidades tradicionais, em vista da justiça socioambiental e da atuação socioeducativa. Também promover e apoiar algumas ações efetivas, né, que possam ajudar na mudança do modelo econômico que vem ameaçando a nossa casa comum, nosso planeta Terra. Penúltimo objetivo, apoiar os atingidos por catástrofes naturais e as vítimas dos crimes ambientais em sua busca por reparação e justiça. E também, por fim, celebrar os 10 anos da Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco, né? E acolhendo também a nossa caçulinha, nascida lá em 2023, a Laudato Deum, que é um complemento à Laudato Si, também escrito pelo Papa Francisco, que vai avançando em temáticas socioambientais que já foram, né, abordadas, inclusive, em outras campanhas da Fraternidade. Gente, os temas da campanha da Fraternidade dos últimos anos, de todos os anos, né, têm sido bastante úteis para nós. E eles estão muito em conformidade com a realidade
da gente e que realmente são temas que precisam da nossa atenção. Pode ser que alguém aí diga, nossa, padre, nada a ver, vamos falar de ecologia, como assim, por que isso? Gente, são temas extremamente necessários, tá? São temas extremamente úteis. Afinal de contas, meus amores, quando Deus criou esse mundo, Ele deu pra gente tomar conta desse mundo, né? Tá lá no Gênesis, tá lá na nossa Bíblia. Ou então a gente rasga essas primeiras páginas aí e finge que esse planeta não é um presente de Deus para nós. Ele criou tudo para a gente tomar conta. O que é que a gente está fazendo com o planeta, hein? Pensa aí. Vocês que talvez sejam mais jovens não têm ainda um pouquinho essa consciência histórica tão grande, porque vocês nasceram recentemente e muitas outras temáticas que não tinham a ver com a realidade do mundo tomaram muito conta da gente, né? A gente tem aí os memes, tem aí músicas, algumas séries, algumas coisas de fantasia que às vezes foge da nossa realidade, a gente vai ficando meio alheio, meio alienado da realidade, né? Mas se a gente dá uma pesquisada, a gente consegue entender o que é que está acontecendo no mundo. Nós estamos enfrentando uma crise gigantesca, né, de destruição do meio ambiente e das nossas relações pessoais. Tá todo mundo malzinho da cabeça, tá todo mundo sofrido, nossas relações interpessoais estão complicadas, as pessoas não estão confiando umas nas outras e o mundo está sofrendo com a morte de muitas e muitas espécies de animais, de planta. Os rios estão se acabando, um monte de represa estourando, o povo não é indenizado por tudo isso, quer dizer, tá tudo um caos. E aí a culpa disso tudo é de quem? Infelizmente, a culpa é nossa, enquanto sociedade civil, enquanto humanidade. E aí a igreja propõe que a gente repense as nossas ações em relação a essa criação tão bonita que Deus fez para cuidar da gente, não é? E para nos ajudar nesse caminho de conversão, a igreja ainda propõe para nós, como um bônus extra, assim, como um presente para a gente, o testemunho de São Francisco de Assis, a figura desse grande santo da nossa igreja, que é conhecidíssimo não só no nosso país, mas no mundo inteiro, como o santo que protege os animais, o santo da natureza, né? Pois é, ele é conhecido assim porque ele viveu uma experiência de fraternidade universal, se sentiu irmão de toda a criação. Por isso que respeitou a criação de Deus. Olha que bacana. E aí, não custa nada você abraçar essa proposta. Meu querido e minha querida, já falamos muito, mas o nosso grande amigo Papa Francisco também falou umas coisinhas para nós em relação à campanha da fraternidade. Você sabia que ele tem conhecimento dessa campanha, inclusive ele acha ela maravilhosa? É por isso que, como em todos os anos, também nesse ano 2025, o Santo Padre Papa Francisco enviou uma mensagem para o início da Quaresma no Brasil e para o início da campanha da fraternidade. Então, você vai poder encontrar na íntegra todo esse texto. Se você for no site do Vatican News, você vai encontrar, e ele foi escrito para nós no dia 11 de fevereiro de 2025, que é a memória litúrgica de quem? De Lourdinha, de Nossa Senhora de Lourdes. Inclusive, a gente fez um episódio aqui sobre ela e foi muito legal. Num trecho dessa carta, olha o que ele diz pra gente. Por isso, eu louvo o esforço da Conferência Episcopal, da nossa CNBB, né, no caso, em propor mais uma vez como horizonte o tema da ecologia junto à desejada conversão pessoal de cada fiel a Cristo. Que todos nós possamos, com o especial auxílio da graça de Deus, nesse tempo jubilar, mudar nossas convicções e práticas para deixar que a natureza descanse das nossas explorações gananciosas. O tema da campanha da fraternidade desse ano expressa também a disponibilidade da Igreja do Brasil em dar uma contribuição para que durante a COP30, no próximo mês de novembro, que vai se realizar em Belém do Pará, no coração da querida Amazônia, todas as nações e organismos internacionais possam também comprometer-se efetivamente com as práticas que ajudem na superação da crise climática e da preservação da obra maravilhosa da criação que Deus nos confiou e que temos a responsabilidade de transmitir às futuras gerações. Desejo que esse itinerário quaresmal dê muitos frutos e nos encha a todos de esperança, da qual fomos peregrinos nesse jubileu.
faço votos de que a campanha da fraternidade seja novamente um poderoso auxílio para as pessoas e comunidades desse amado país no seu processo de conversão ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e de compromisso concreto com a ecologia integral. E o texto vai continuar, não vou ler ele aqui na íntegra, mas ali já li assim uma partezinha dele, para que vocês saibam que as propostas da CNBB, que a campanha da fraternidade, gente, não é uma coisa errada, não é uma furada, pelo contrário. Se a gente se entrega, digo a vocês, por ser um padre hoje, mas que fui um jovem como você na sua paróquia, que ouvia falar dessa campanha e que eu me abri a ela. E, meus irmãos, cresci muito como cristão e como pessoa. Digo a vocês, se hoje tenho consciência ecológica, se hoje tenho consciência política, se hoje tenho consciência cidadã, com certeza tudo isso veio também como grande parte na contribuição dada pelas campanhas da fraternidade que eu já vivenciei em minha paróquia. Então, assim, digo como um testemunho pessoal. Vale muito a pena a gente abraçar essas propostas, a gente tentar entender o que significa tudo isso. Eu sei que pode parecer que isso seja distante da sua realidade, mas não é, viu? Falo de coração. Eu tenho inúmeros testemunhos pessoais de situações da minha vida que eu cresci muito, melhorei muito como pessoa por causa da campanha. Então, faça esse convite a que você se abra também, tá bom? Se entregue aí a essa temática, vivencie a campanha da fraternidade a partir das muitas expressões que a gente encontra nesse tempo de quaresma e não se esqueça de rezar mais, de fazer o seu jejum, caso você seja apto, né, fisicamente a isso, caso você tenha idade e saúde para jejuar, e também não esqueça da caridade, não esqueça da sua obrigação de cristão de ser irmão dos seus irmãos, tá bom? Fica com Deus, espero que você tenha gostado da temática desse episódio, que foi profunda, muito cheia de informação. Em toda essa pesquisa que eu apresentei aqui a vocês, eu me fundamentei no site da CNBB sobre a campanha da fraternidade, no site do Vatican News. Eu não estou falando a partir de mim mesmo, nem a partir de coisas sem base não, tá? Estou falando a partir do sopro do Espírito na Igreja Católica. E falo isso com um coração muito cheio de alegria e de entusiasmo mesmo, que é a presença, a ação de Deus em todos nós, tá bom? Então eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, que a gente se encontre na próxima semana. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo episódio, na próxima edição do nosso podcast. Vamos juntos! O podcast Vamos Juntos é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.